Pronto, tá gravando. Como é que eu disse? Então a gente vai fazer exercício da semana passada e vamos aprender outra matéria hoje, tá? Eu vou fazer só exercício hoje, mas como o que eu quero ensinar para vocês é curto, acho que vai dar para ensinar tudo. Se eu ver que vai ficar muito grande a aula, eu deixo para ensinar amanhã. Desculpa, gente, se vocês ouvirem barulho, é porque é complicado. Tá, então, falando da aula passada, a gente viu a soma de vetores na forma do método poligonal, que, só para dar uma refrescada na memória de vocês, é aquela questão, né? A gente está com vamos falar assim, uma folha, toda quadriculadinha, e a gente moveu os vetores. Vamos lá, então. Dar alguns exemplos para vocês. Opa, estava travando. Determine o vetor resultante da soma de 3 vetores na figura. Considere o lado de cada quadriculado como 10 unidades. Lembrando que quando a gente está querendo, como a gente sempre tem que estar dando unidade na física, e quando a gente não quer colocar assim Newton ou qualquer outra unidade, a gente coloca U. Esse U aí é de unidade. Para ficar assim, para entrar nos padrões. Só para vocês não ficarem confusos. Tá, então eles querem que a gente ache o vetor resultante. Vamos lembrar da última aula? Primeiro, a primeira coisa que a gente fazia era mover os vetores. Um tinha que ligar a origem do segundo tinha que ligar na extremidade do último e a origem do terceiro tinha que ligar na extremidade do segundo. O que é extremidade mesmo? Extremidade é a ponta, é a setinha, e a origem é onde que não tem a setinha. Então, onde que não tem a setinha, a gente vai chamar de origem, é a ponta extremidade. Bom, um conselho que eu dou para vocês. Sempre quando vocês veem tem que usar esse método, primeira coisa, eu em particular, sempre tento não mover o maior vetor. Porque geralmente, quando você move o maior vetor, ele acaba não encaixando na figura. Assim, se eu pegasse o B e tentasse conectar ele com o A, ele não ia acabar dando na figura. E a intenção é sempre você usar esse quadriculadozinho para ficar mais fácil e a medida ser certa. Entendeu? Toda a questão eu coloquei um aviso assim pra gente ir lembrando. Lembrando de sempre manter o módulo, direção e sentido do vetor na hora de deslocar eles. Então, o que eu estou querendo dizer? A gente pode deslocar o vetor para onde a gente quiser desses quadrados. Para onde a gente quiser. Se eu quiser colocar o A lá em cima, a gente pode. A única coisa que a gente não pode é mover no módulo, direção e sentido. Lembrando, o módulo nesse caso são quantas casinhas ele tem. O A tem 2 casinhas. Direção é horizontal ou vertical. E sentido é a seta. Beleza? Então, a gente lembrou que a gente não pode mover neles, a gente só tem que deslocar eles exatamente como é que eles estão. Já dei a dica para vocês de, geralmente, não mudar o maior vetor. Mas, assim, em muitos casos, vocês podem ter que mudar o maior vetor. Só tô falando assim, porque geralmente quando a gente não muda o maior vetor, os outros vetores são menores. Porque se eu falei que ele é o maior vetor, então os outros têm que ser menores. E como os outros são menores, provavelmente eles não vão escapar do desenho, entendeu? Eu fiz o passo a passo aqui movendo os vetores. Informações do problema. Essas informações do problema, gente, foi eu fazendo, entendeu? É assim uma dica que eu dou para vocês. Quando eu passar a lista de exercício de física para vocês, leem o problema e vão anotando. Por exemplo, aqui, ó. Cada quadradinho vale 10 U. Peguei e anotei. Mais outra. O vetor A. Agora eu vou analisar... Opa, meu Deus. Agora eu vou analisar o módulo, a direção e o sentido de cada vetor. O vetor A, 2 quadradinhos na horizontal, sentido para a direita. Então, eu sei que ele tem que ter esse padrão. O vetor B, 3 quadradinhos na horizontal, sentido para a esquerda. E 2 quadradinhos na vertical, sentido para cima. Gente, não é difícil
ver, analisar os vetores. Porque, olha só, o vetor A, vamos olhar o vetor A. Primeiro, a gente sempre olha assim, se ele vai estar na vertical, na horizontal, ou se ele vai estar nos dois, que é como está o B e o C, que estão inclinados. O A, a gente está vendo que ele está reto, na horizontal. Então, ele está na horizontal, primeira coisa. São quantos quadradinhos? 1, 2. Na horizontal, 2 quadradinhos. Para onde que a seta dele está apontando? Para a direita. Então, o sentido dele é para a direita. Vamos para o B. Pô, já sei que ele tem ele tem no plano inclinado e no plano na horizontal. É por isso que ele está no plano inclinado. No plano vertical e no plano horizontal. É por isso que ele está inclinado. A gente analisa cada movimento de uma vez. A gente não coloca tudo junto. Vamos primeiro analisar todos na horizontal e depois vamos analisar todos na vertical. O B, primeiro na horizontal. Se você contar até onde que... Vamos imaginar que a gente deitou o vetor B. E se a gente deitar o vetor B, ele vai ter 3 quadradinhos na horizontal. Para onde que essa teia está apontando? Para a esquerda. Então, ele tem 3 quadradinhos na horizontal para a esquerda. Se a gente fosse levantar o vetor B, vamos colocar assim, a gente sempre imagina, como eu falei para vocês, primeiro imagina deitado ou em pé, não faz a diferença. Eu gosto de primeiro colocar a horizontal, depois a vertical. Mas isso você que escolhe, é como você se sentir à vontade de fazer. Agora, analisando ele só na vertical. Vamos ver, contando da origem dele, onde que não tem a setinha no vetor B, até onde vai a setinha dele, quantos quadradinhos tem para cima? 1, 2. Então, ele está na vertical, com 2 quadradinhos na vertical, para cima, porque a seta dele está para cima. Beleza? Vetor C. Vamos analisar ele primeiro na horizontal. Bom, a gente sabe que na horizontal ele tem um quadradinho só. Na horizontal, para qual sentido? Para a direita, né? Porque ele está apontando para a direita. Ele está, assim, menos inclinado do que o B, mas ele está apontando para a direita. Agora eu vou voltar para baixo. Para baixo não, é na vertical. 1, 2. A setinha dele não está para baixo? Então, o sentido é para baixo. Então, o vetor C. Eu estou com um quadradinho na horizontal, sentido para a direita, e 2 quadradinhos na vertical, no sentido para baixo. Bom, então a gente já analisou todas as características dos vetores. E agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar eles para... Mudar eles não. Mover eles para que a gente consiga achar o vetor resultante. Estou aumentando aqui só para vocês não verem. Primeira coisa. O e-mail está ardendo um pouquinho. Aqui, ó. Coloquei para vocês. Gente, esse aqui do lado é só porque eu quis destacar para vocês como é que está o vetor, tá? Então eu fiz o vetor no quadradinho e depois eu joguei ele assim de uma forma mais para um plano branco para vocês terem noção. Primeira coisa que eu quero que vocês vejam é assim, como eu disse, eu mantive o B, que seria o maior quadradinho. Eu peguei o A, exatamente como é que ele é, e eu só movi ele, mantendo ele na horizontal, mantendo ele com 2 quadradinhos e mantendo ele com sentido para a direita. O que eu fiz? A origem do segundo tem que ser conectado à extremidade do primeiro. Então, eu peguei a origem do A, que eu coloquei como meu segundo, e conectei na pontinha da seta do B. Beleza. Aí, uma coisa que eu sempre vou falar para vocês, sempre que vocês estiverem fazendo esses exercícios, esse risco vermelho é de propósito. É para quando vocês estiverem fazendo uma prova, ou qualquer lugar que vocês forem fazer esse exercício, vocês não vão ter tempo, ao invés de fazer bonitinho e colocar assim do outro lado, como eu fiz. Também nem aconselhar que vocês podem colocar nas proporções erradas, proporções de fala e medidas. Então, assim, o que eu aconselho para vocês é que mover um vetor, então risca ele, assim, com lápis mesmo, porque agora ele já não está mais ali. Você moveu ele para cima ou para baixo, bom, você moveu ele, então ele não está mais ali. Então dá um risquinho assim que o corretor, o professor que tiver, no caso, corrigindo essa prova, não vai ver problema. Bom, beleza.
O B já estava no local, eu mantive ele quieto, movi o A, agora falta o C. O C, como eu disse, 2 quadradinhos para baixo, 1 quadradinho para a direita. Peguei ele exatamente. O que eu quero que você entenda aqui é copiar e colar. Copiar de onde que ele está e colar onde você quiser. O copiar e colar a gente não muda nada. Então, os vetores a gente não muda. Peguei a origem do terceiro e conectei na extremidade do segundo. A origem, lembrando, é a parte que não tem setinha e a extremidade é a parte onde tem a setinha. Então, vocês percebem assim que esse vetor, eles se fecharam? Vocês olhando aqui, ó, para essa figura aqui do lado, vocês veem que eles se fecham. Eles fica tipo um triângulo, mas o que eu quero que vocês vejam é que eles se fecham. Assim, não tem uma aberturazinha, não tem. Vocês vão ver em outros exercícios que a gente vai fazer, que geralmente tem um pouquinho aberto, tem um quadradinho ou 2 aberto, eles se fecham. E quando isso acontece, existe o vetor resultante, que o vetor de resultante não deixa de existir. Só que o vetor resultante, nesse caso, ele é zero. Então, o que eu queria, primeiro exercício que eu queria que vocês entendessem. Quando a gente pega os vetores, move, seja de qualquer forma, vira um quadrado, vira um triângulo, vira o que for. Mas no final, quando eu for analisar o vetor resultante, sim, porque se lembra que o vetor resultante, ele pega da origem do primeiro e conecta com a extremidade do último? Que às vezes até eu me confundo. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Quando a gente não tem o que conectar, quando eles se fecham, o vetor resultante é zero. Entendeu? Gente, tudo bem, mas você perdeu o primeiro exercício. Eu tô gravando, Matheus, e eu vou depois postar. Se você tiver dúvida no exercício, me fala, tá? Gente, todo mundo entendeu o exercício? Ficou alguma dúvida? Querem que eu explique de novo? Voltando aqui. Galera, então, posso continuar? Posso fazer outro exercício? Alguém tem alguma dúvida no exercício? Duda? Eu acho que foi você, Duda, que falou que entendeu, mas parecia muito confuso. Eu espero que com esses exercícios, Não, assim... não fui eu, não. Não Não fui foi, eu, não. não? Foi o Vitor Paulo, eu Ah, acho. não, mas foi uma garota também que falou. Bom, enfim, não sei quem falou, mas assim, eu espero que nesse exercício vocês vejam que é fácil e que vocês só sentiram um pouco de dúvida, assim, ou não sentiram, opa, sentiram assim, um pouco complicado porque vocês não tinham feito nenhum exercício até então. Vamos continuar. Nossa, me engasguei aqui. Esse exercício é da FATEC. Dados de vetores A, B e C, representados na figura em cada em cada quadriculado, apresenta lado correspondente a uma unidade. Então, cada quadradinho vale 1. É correto afirmar que o resultante dos vetores tem módulo. O aviso que eu coloquei ali, importante, o vetor resultante vai dar origem do primeiro à extremidade do último. Então, o que eu falei no último, agora há pouco. Quando eles não se fecharem, como aconteceu no último exercício, a gente vai ter que ver da onde o resultante vai, da origem do primeiro até a extremidade do último. Então, a gente vai poder ver isso agora. Primeiro, informações do problema. E, gente, eu acho que não são 5 exercícios, não. Acho que são só 3. Eu que me enganei. Bom, primeiro, coloquei quanto vale cada quadradinho. Uma unidade, que ele fala no problema. Vamos analisar cada vetor. Vetor A, 3 quadradinhos na horizontal, sentido para a esquerda. Sentido para a esquerda porque você está apontando para a esquerda. Professora, por que você não coloca o vertical? Porque
Porque se vocês olharem o coisa dele, ele tá totalmente deitado. Sempre que vocês estiverem em dúvida, vocês imaginem que vocês estão colocando, assim, vocês estão fazendo uma setinha de Y e uma setinha de X. E coloca esse vetor ali. Se estiver totalmente deitado, a gente não fala que não tem Y. Ou quando está totalmente em pé, a gente não fala que não tem X. Então é exatamente isso aqui. Beleza. Então A tem 3 quadradinhos na horizontal para a esquerda. Vetor B. Um quadradinho na horizontal. Beleza. Sentido para a direita. E um quadradinho na vertical, sentido para baixo. Acho que vocês já pegaram essa parte. Vetor C. 2 quadradinhos na horizontal, sentido para a direita, e 2 quadradinhos na vertical, sentido para cima. Sempre que vocês estiverem com dúvida ou receosos, gente, é só você pegar e analisar o vetor em partes. Primeiro analisa na horizontal, depois na vertical. Vocês não vão ter erros. Como aqui, ó, no C, ai, professor, mas eu fico em dúvida. É só você contar assim, da onde está indo a origem dele, da parte que não está a seta, até onde está indo a seta. Quantos quadradinhos tem? Pô, 1, 2. Ah, beleza. Agora na horizontal. 1, 2. Acabou. Ai, desculpa, acabei de almoçar. Tomei refrigerante. Bom. Professora, Oi, pode falar. em todas as provas que caem em física, Como assim? em todas as tipo, os colégios que a gente vai fazer prova, são em todos os colégios que cai física, nas provas que vão passar pra gente ser Não, aprovado? não. A maioria dos colégios, na verdade, não cobram física, porque muitos colégios não têm física no nono ano, que é uma coisa errada. Que pelo MEC, todo mundo deveria ter física no nono ano. O que eu conversei com o Marcelo, acho que eu sou a primeira professora de física, acho que pelo menos de 90% da turma. Então, Ah, como minha primeira professora de física, sim. então, como você e como acho que pelo menos, assim, mais da metade da turma, eu sei que eu sou a primeira professora. O que eu conversei com o Marcelo foi o seguinte: a prova que vocês vão fazer de física, vocês vão ver que é muito boba. Então eu falei pro Marcelo, Marcelo, eu acho que vai ser um desperdício de tempo eu pegar e dar o simples para eles. Então eu montei uma grade para vocês, dando as principais frentes de física que vocês vão ter durante o ensino médio. Então, assim, muitas coisas eu não aprofundo o conteúdo com vocês, porque a gente está distante, e não acho que são coisas que devem ensinar dessa forma, porque vocês não têm uma base. E, assim, isso daria com a aula, eu explicando, eu olhando vocês, eu dando mais exemplos. Então, assim, é, tem essa parte, mas assim, a frente de física, as 3 principais frentes de física, eu tô dando para vocês, entendeu? Então, por isso que eu falei que seria muito importante, mesmo que vocês não façam prova disso hoje, mas eu acho que vai ser assim, uma coisa que no futuro vai ser muito útil, porque vocês vão perceber a dificuldade das pessoas com física, química e biologia. É assim, são as 3 matérias que mais quebram as pessoas. E vocês tendo menos uma para se preocupar é muito bom. Que vocês vão ver que pequenos detalhes que vocês aprenderam agora, antes de outros professores darem aula para vocês, vai fazer diferença. Sem falar assim que é muito triste falar isso, mas infelizmente nas matérias de exata, existe muito professor que acha que você tem que entender por quê, entendeu? Não tem a paciência de explicar, não tem a paciência de entender que às vezes algum aluno não teve uma educação melhor do que o outro, ou até tem mais dificuldade na matéria do que o outro. Então, eu conversei com o Marcelo, então, o que eu falei para vocês, quero que entendam o máximo, quero que se esforcem o máximo, mas não fiquem preocupados se alguma coisa eu não entendi agora, eu não consegui fazer muito bem ou direito, porque é importante vocês aprenderem para o futuro, tá? Sei que falei um pouco demais, mas também aproveitei para engatar nesse assunto. Mas fiquem despreocupados. Se eu não me engano, acho que a FATEC não dá mais prova com física. Tenho quase certeza que meu amigo fez há uns 3 anos atrás e não estava com prova com física. Que eu me lembro, acho que é só a Cefet. Só o Cefet mesmo. Mas não...
Não perde tempo. Beleza, gente. Então, nesse caso aqui, eu quis manter o vetor A, porque nesse caso aqui, ele pode ser considerado maior porque ele tem 3 quadradinhos. Então, se lembra o que eu fiz? Eu peguei o vetor A, mantive ele, peguei o B, copiei e colei onde que eu queria. Onde que eu queria? Na extremidade do A. Opa, me perdi aqui. Peguei a origem do B e conectei na extremidade do A. Aí, beleza. Agora falta eu pegar o C. O C, ele vai conectar Nossa, gente, eu me perdi, que legal, porque começaram a falar ali. O C, eu vou pegar a extremidade dele e vai conectar na origem. Pô, professor, eu tô achando muito confuso, porque a gente sempre fez de passo a passo. Gente, o que eu quero que vocês se acostumem é que às vezes não vai dar pra fazer bonitinho, tipo, um vai conectar nesse, o outro vai conectar nesse. Nem sempre vai ser uma cadeia. Nem sempre vai ser como a gente viu. Às vezes vai acontecer isso, da gente conectar um aqui, outro ali, e o vetor resultante vai ser outro. Como, por exemplo, aqui o vetor resultante, vocês olhando aqui para essa figura aqui que eu representei, para vocês poderem ver melhor os vetores, o vetor resultante, ele não foi do que a gente deixou, não foi do último que a gente mexeu para o primeiro pro que a gente deixou. Aqui o vetor resultante foi entre 2 vetores que a gente estava modificando. O que eu aconselho a vocês? Primeiro, sempre estabeleça o que vocês não vão mexer. Estabelecer o que vocês não vão mexer, vejam se vocês mexendo esses vetores não vão sair também do quadriculado. Segundo passo. Terceiro passo, vocês sempre fazem isso. Sempre vai se conectar a origem de um à extremidade do outro. Vocês percebem que se eu tentasse conectar o C no B, não ia dar certo? Porque ele ia sobrepor, ele ia ficar por cima do A. Não ia dar certo. Para ele não ficar em cima do A, eu tinha que conectar a extremidade dele. E já vai acabar a aula. Bom, vou acabar de explicar esse e acho que vai dar para explicar o outro e depois a gente abre outra aula para a aula que eu quero dar sobre outra soma de vetores. Se vocês perceberem, para eu não colocar o C em cima do A, o vetor C em cima do A, eu teria que conectar a extremidade dele, a seta dele, com a seta do B. E a gente viu que isso não pode. Para conectar um vetor ao outro, é origem com extremidade, beleza? Então, eu quero que vocês vejam isso. Muitas vezes não vai ser em cadeiazinha. Mas uma forma de vocês se orientarem é falar, pô, se eu pegar isso aqui, para fazer como a regra diz, que é a extremidade com a origem, ele vai sobrepor. Se eu quisesse conectar ao B, vocês percebem se eu pegasse o B e tentasse conectar, só daria para conectar com origem com origem? E mesmo se eu tentasse pegar, mas vamos falar assim, professor, eu tentei pegar a ponta dele e conectei na origem, mas o vetor resultante ia sobrepor outro vetor, entendeu? Então, assim, sempre que algum vetor sobrepor outro, é porque está errado. E você movendo devagar, com calma, você vai ver que é fácil, que eles não colocam para complicar muito, principalmente agora onde que vocês estão, porque, assim, não é uma matéria que cai em Enem, muito assim, de questão de movimentar vetores, então eles não cobram muito, de uma forma assim, muito pesada. Então é uma coisa tranquila, entendeu? Se você com calma, movimentando os vetores, você vai. Beleza, movimentei os vetores. Então, vocês perceberam que nessa ordem eu coloquei o C como primeiro, o A como segundo e o B como terceiro. Por quê? Porque se vocês imaginarem que não tem essa setinha roxa aqui, vocês veem que eles não se fecham como o último se fechou. Eles têm uma brecha. Então, ali, nessa brecha que vai entrar o vetor resultante. O vetor resultante, ele não tem que ser da origem do primeiro à extremidade do último. Então, coloquei origem com origem e extremidade com extremidade. Achei meu vetor resultante. Gente, meu vetor resultante, ele está inclinado? Não. Ele está deitado? Não. Ele está totalmente em pé. Então, eu sei que ele vai ter o sentido vertical. Se lembra que eu falei de colocar naquele negócio de x, y? Ele está totalmente em pé.
Então, só tem que ver quantas casinhas ele tem na vertical. Eu sei que o sentido dele tá pra cima, porque a seta tá pra cima. Contando quantas casinhas ele tem uma casinha. Quanto quadradinho vale? Uma unidade. Então, o vetor resultante é igual a 1. Na verdade, tinha que ser um U aqui, mas ou eu coloquei sem querer saiu, ou eu esqueci de colocar. Gente, todo mundo conseguiu entender a questão? Mais ou menos. O que você não entendeu? A parte nessa parte que você colocou a seta azul, né? Professora, Oi, peraí, um não entendeu a parte azul, beleza. Quem tá falando? Outra pessoa que falou professora. e como a senhora pode explicar de novo? Porque meu celular não estava comigo. Aí eu fui ver, porque estava no celular da minha mãe também. Tá, eu vou explicar de novo, mas vai ser de uma forma mais rápida. Pelo menos a parte assim no começo. Primeiro eu falei que é importante lembrar que, que o vetor resultante vai da origem do primeiro à extremidade do último. Beleza. Aqui, informações do problema, isso não vem com o problema. Isso foi eu que coloquei, que é uma dica que eu dou para vocês. Tá lendo o problema? Coloca assim, informações do problema. Ah, cada quadradinho vale tanto. Vetor A, ele tem essas medidas. Vetor B tem essas medidas. Vetor C, essas medidas. Daí, eu vou para mover os vetores. Eu sei que é um pouco confuso. Mas vamos falar o seguinte. Vamos falar que eu decido manter o C. Não movi o C. Deixei o C lá. Se eu pegar o A e arrastar um pouquinho para baixo, ele vai se conectar à extremidade do C. E se eu pegar o B e colocar só uma casinha pro lado, ele vai mudar a. Só vai mudar uma casinha. Então, vão se conectar. Uma dica também que eu dou, se vocês não se sentem à vontade, não fazendo esse esquema de escadinha, tipo, falar assim, ah, eu vou me complicar, eu sei que vai ter uma hora que um vetor vai por cima do outro. Sempre vocês tentam pegar um vetor que vai ser o primeiro. Como, por exemplo, nesse caso, eu mantive o A parado, eu mantive o segundo vetor parado. Se eu quisesse, eu poderia manter o C. Eu ia falar assim, pô, se eu conectar isso, assim, primeiro vocês fazem assim, como de cabeça. Pô, o A não vai poder ser o primeiro, porque ele tá na horizontal e ele vai ter que alguém vai ter que conectar ali atrás dele. O B não pode ser o primeiro, tá? Então qual pode ser o primeiro? Bom, não pode ser o B, não pode ser o A, então deve ser o C. Vocês podem fazer isso, vocês podem, assim, decidir que vai começar pelo primeiro realmente. Assim, que vocês não vão manter qualquer outro, qualquer outro parado e depois vão conectando. Se vocês quiserem, vocês podem determinar que vocês vão sempre fazer por escadinha. Então, uma dica que eu dou pra vocês, se vocês não se sentem confortáveis falando assim, pô, é porque existe, como eu já faço há muito tempo, eu faço assim, pô, eu posso manter esse aqui que fica mais, vou manter o vetor A porque fica mais fácil, porque eu quero. Bom, o B vai se conectar ali na extremidade do A, o C vai se conectar na origem do A, porque se eu conectar o C no B, ele vai sobrepor o A. Isso não pode, de jeito nenhum. Se eu conectar o B no A, também vai sobrepor, porque não vai sobrepor e não vai dar certo. Então, vocês podem fazer isso. Vocês podem ver qual vai ser o primeiro vetor, e fazer escadinha. Pegar os vetores e movendo como escadinha mesmo, como a gente está fazendo nos outros exercícios. Esse exercício eu queria tirar vocês da zona de conforto para vocês verem que pode também ser feito de outras formas. E o vetor resultante foi o que eu coloquei ali no importante. O vetor resultante é da origem do primeiro à extremidade do último. Nosso vetor resultante, ele não tem nenhuma inclinação. Então, ele não está com nenhum X. Ele está totalmente reto. Ele está totalmente reto para cima. Na vertical, na verdade. Para cima, porque a setinha dele está apontada para cima. Então, nosso vetor resultante está com uma casinha para cima. Por isso, o nosso vetor resultante é 1. Quem estava com dúvida, entendeu? sim. Entendi.
entendeu? Que tinha mais um com dúvida, que chegou depois por causa do celular, não sei o quê. Foi Entendeu a também? Manu. Manu, você também entendeu? Oi, sim. Ah, beleza, então. Gente, eu vou fechar, porque faltam 2 minutos para fecharem a aula, e vou mandar já o link da próxima chamada para a gente vir com o último exercício dessa aula e começar uma outra matéria que é a continuação dessa, tá? E depois eu também vou publicar todas as aulas e todos os PDFs. Podem ficar tranquilos.